última vez que vi o meu pai eu tinha 18 anos. Estava de pé na varanda com um saco de viagem e mãos trêmulas, implorando-lhe que abrisse a porta. Esta noite, atravessei o átrio de mármore do Hilton no centro da cidade de saltos altos nos quais ele nunca me viu crescer. Um cartaz com letras douradas por cima do salão de festas dizia: "Parabéns, diretor Richard Carter, 40 anos de excelência." O ar cheirava salmão de caterim e champanhe rançoso. Lá dentro, estavam a aplaudir, a brindar-lhe, a rir-se de histórias das quais fui apagada. Fiquei à soleira por um momento, mesmo fora das portas duplas. O meu reflexo encarou-me no vidro. O mesmo maxilar afiado que ele costumava dizer que vinha do lado da família dele. Meti a mão no bolso do casaco e tirei o envelope. Amarelado, vincado ao meio. A minha caligrafia a tinta azul. A carta que escrevi na noite em que fui embora. Aquela que nunca deixaram ninguém ler. Eu não tinha vindo para arruinar a festa dele. Isso seria demasiado fácil. Não, eu vim porque o silêncio já o tinha protegido durante tempo suficiente. Porque cada mentira que ele contou sobre mim tinha sido aceite como facto. Porque há 10 anos ele disse: "Ela fugiu. Nunca mais vai voltar." Pois bem, eu voltei. E trouxe provas. A banda lá dentro começou a tocar jazz suave. Era o meu sinal. Voltei a meter a carta no casaco, levantei o queixo e empurrei as portas. As pessoas viraram-se. As expressões mudaram de uma curiosidade educada para um reconhecimento congelado. Os copos ficaram suspensos no ar. O brinde foi interrompido a meio da frase. E no centro de tudo, de pé ao lado de um enorme painel de fotografias de prêmios estudantis e retratos de turmas sorridentes, estava o meu pai. O sorriso dele desapareceu no instante em que me viu. E eu sorri de volta. Houve um tempo em que o meu pai me chamava de orgulho e alegria dele. Nos jantares da direção da escola e nas noites de reuniões com os pais, eu era menina de ouro. Aluna de mérito, atletismo, aulas avançadas, solos de flauta nos concertos de inverno. Ele andava pelos corredores da Carter High, a escola dele, com a mão no meu ombro, como se eu fosse a prova da grandeza dele. Esta é a minha Emily, futura advogada. Talvez Harvard, se tiverem sorte. Mas a porta fechada, os elogios dele tinham regras. Eu tinha de me apresentar sempre. Qualquer nota abaixo de 1 a vinha acompanhada de silêncio e olhares frios. Se faltasse a uma reunião do conselho estudantil por causa de um ensaio, ele dizia que estava a desperdiçar potencial. No ano em que fiz 17, comecei a escrever peças em segredo. Só pequenas cenas, na maioria sobre mães que partiram e filhas que ficaram. Um dia, o meu professor de teatro inscreveu uma peça minha numa competição regional sem me dizer nada. Ganhei. A Juilliard enviou-me um e-mail. Bolsa completa para o curso de verão pré-universitário deles. Esperei 2 dias para mostrar ao meu pai. Queria encontrar as palavras certas. Estávamos sentados à mesa da cozinha a comer esparguete. Eu disse: "É teatro, mas é sério. É real. Isto é o que eu quero." Ele não me olhou. Apenas enrolou o garfo e disse: "Não te criei para andares atrás de sonhos." Depois afastou a cadeira e saiu da mesa. O silêncio depois dessa conversa foi mais frio do que qualquer castigo. Ele não gritou. Ele não discutiu. Apenas apagou a possibilidade. A partir desse dia, senti que vivia na versão de mim criada por outra pessoa. Continuei a ensaiar em silêncio fora de casa. Preenchi o meu próprio formulário FAFSA. Trabalhei em turnos numa livraria com outro nome para não aparecer nos impostos dele. Na primavera do último ano, já tinha um quarto no dormitório em Nova York e um bilhete de comboio. Deixei-lhe uma carta, uma página escrita à mão. "Amo-te. Preciso de espaço para pensar. Um dia volto para casa." Achei que isso bastava. Achei que ele ficaria zangado, talvez até assustado. Mas nunca imaginei que este homem, aquele que gritava mais alto nos meus concertos, escolheria queimar a ponte toda em vez de me encontrar a meio do caminho. Voltei numa tarde de domingo, como tinha prometido. A viagem de comboio até casa foi silenciosa. Continuava a imaginar a cara dele. Talvez preocupado. Talvez suavizado pela distância. Treinei o que ia dizer. "Desculpa por te ter assustado. Só precisava de respirar. Mas não vou desistir disto."
Mas quando subi à varanda da frente, a minha chave não entrou na fechadura. Ao início pensei que estivesse encravada. Mexi, tentei outra vez. Depois reparei que a luz da varanda estava apagada. Estava sempre acesa quando havia alguém em casa. Toquei a campainha, bati, esperei. Nada. Liguei-lhe para o telemóvel. Foi diretamente para o voicemail. Depois tentei o da mãe. Também desligado. Foi então que olhei para a direita e vi a minha mala, pousada cuidadosamente ao lado do baloiço da varanda. Fechada, etiquetada, como uma doação esquecida. Por cima estava um saco de plástico com a minha certidão de nascimento, o meu cartão de segurança social e um post-it amarelo. Fizeste a tua escolha. Boa sorte. As mãos ficaram-me frias. Sentei-me nos degraus durante horas. Não conseguia parar de olhar para a porta, como se piscasse os olhos, ela se abrisse. Nunca se abriu. Os vizinhos passaram com os cães e eu vi-nos os olhos deles. Pena, nojo, confirmação. Eles sabiam. 2 dias depois, dormi no sofá da minha amiga Leia e entrei no Facebook. E lá estava. Um estado da minha tia, publicado no mesmo dia em que parti. Por favor, rezem pela nossa família. A Emily fugiu. Deixou uma nota odiosa e temos receio de que esteja com alguém perigoso. Os comentários eram intermináveis. Tão triste. A rezar. Ela sempre pareceu perturbada. As crianças de hoje em dia. Ele fez parecer que eu fugi com um homem mais velho. Que parti zangada. Que era instável. A minha mãe bloqueou o meu número. O meu professor de teatro deixou de responder aos e-mails. Uma semana depois, a minha aceitação na universidade foi retirada depois de o meu histórico escolar ser marcado como incompleto. Não tinha apenas sido abandonada. Tinha sido apagada. E ninguém, nem uma única pessoa que um dia se chamou de família, alguma vez me perguntou o que realmente aconteceu. Na primeira noite que dormi no sofá da Leia, chorei para dentro de um odi que usei como almofada. A terceira noite, aprendi a chorar sem fazer barulho. Arranjei um trabalho como empregada de mesa num diner 24 horas na Assistant Street. Turnos da noite, na maioria. Aquele tipo de sítio onde o café nunca acaba e ninguém pergunta por que razão tens os olhos inchados. Esfreguei o chão, fiz turnos duplos e inscrevi-me em cursos do colégio comunitário com um plano de pagamento. Sem família, sem FAFSA, sem apoio. Apenas eu, um portátil em segunda mão e uma conta bancária que nunca ficava acima dos $50 por mais de 2 dias. Mantive a cabeça baixa. Não contei a ninguém de onde vinha. Quando perguntavam pelos meus pais, eu dizia, estão lá no leste. Tecnicamente verdade. Emocionalmente, já tinham ido embora. O que doía mais do que o silêncio era a facilidade com que todos acreditaram que eu já não existia. Ninguém veio à minha procura. Ninguém publicou sequer uma foto a perguntar se eu estava bem. Era como se nunca tivesse feito parte da história deles desde o início. Mas, pouco a pouco, construí algo. Fiz aulas de teatro à noite. Trabalhei em luz e som aos fins de semana para espetáculos off-Broadway. Eventualmente, alguém leu um monólogo que escrevi e disse: isto não é só bom. Isto é teu. Escrevi um espetáculo a solo chamado Herança. Era sobre uma rapariga apagada pela própria família. Estreou durante 3 noites num teatro pequeno em Brooklyn. Só apareceram 10 pessoas, mas uma delas era uma colunista do New York Times a trabalhar num artigo sobre afastamentos familiares. Pediu-me uma entrevista. Eu disse que sim. O artigo chamava-se O que deixamos para trás quando deixamos o lar. O nome do meu pai nunca foi mencionado, mas eu sei que ele leu. Porque 3 dias depois de o artigo ser publicado, alguém tentou redefinir a palavra passe do meu e-mail. Eu não treme. Nessa altura, já tinha mudado para um pequeno apartamento meu. Tinha amigos que conheciam a minha história verdadeira. Uma vida que construí, tijolo por tijolo. E mesmo assim, o silêncio vindo de casa continuava a ser o som mais alto na minha vida. Tudo começou com uma mensagem no Facebook da minha prima Mia. Não falávamos desde os meus 17 anos. Ela era sempre a rebelde. Madeixas loiras, fugia ao toque de recolher. Passava mais tempo de castigo do que livre. Mas nessa noite, ela só escreveu 6 palavras. Encontrei algo. É sobre ti.
Não respondi logo. Fiquei a olhar para o ecrã como se fosse um fantasma. 3 dias depois, a curiosidade venceu a autoproteção. Liguei-lhe. A voz dela tremia. Desculpa nunca ter contactado. Acreditei. No que disseram. Todos nós acreditamos. Disse-me que estava a ajudar o pai a limpar o sótão. Caixas de declarações de impostos antigas, decorações de Natal com bolor, tralha da altura em que a mãe dela dava aulas no jardim de infância. No fundo de uma caixa, dentro de um saco Ziploc, estava um envelope fechado. Tinha o meu nome. A minha caligrafia. Tinta azul. Cursiva inclinada que não usava há anos. Ela abriu, leu e percebeu que tudo que lhe tinham contado era mentira. Amo-te. Preciso de espaço. Volto no domingo. Sem menção de raiva. Sem ameaça. Nenhum desaparecimento. Apenas uma miúda assustada, respeitosa, de 18 anos a pedir tempo. A Mia disse que o pai tentou desvalorizar. Ah, essa coisa velha. Mas ela sabia. Ele sabia. Todos sabiam. O meu pai não só mentiu. Ele pegou na verdade, nas minhas palavras reais, e escondeu-as num sótão empoeirado como se fossem uma vergonha. E depois substituiu-as por uma versão que o tornava na vítima. Nessa noite, a Mia enviou-me por e-mail uma cópia digitalizada da carta. Eu imprimi-a, alisei as dobras e fiquei a olhar para ela durante muito tempo. Era como encontrar a última peça do puzzle de uma vida que me fizeram duvidar que fosse real. Pouco depois, o convite para a festa de reforma apareceu nas redes sociais. Grande celebração. Conselho escolar local, professores, famílias, líderes comunitários. Um tributo a uma carreira de integridade. Não chorei quando vi. Não gritei. Apenas olhei para a carta nas minhas mãos e pensei: enterraste a verdade. Eu vou desenterrá-la à frente de toda a gente. Não decidi logo. A carta ficou na minha secretária durante uma semana, ao lado de uma vela gasta e uma chávena de café frio que nunca bebi. Cada vez que a olhava, pensava no silêncio, que se seguiu a isso. Os aniversários perdidos. A universidade que nunca frequentei. Os anos que passei a reconstruir algo que nunca deveria ter sido destruído. Depois vi o formulário de RSVP. Estava publicado no site do agrupamento escolar. Junte-se a nós para celebrar a reforma do diretor Richard Carter. 40 anos de serviço, liderança e família. Família. Essa palavra soava como um desafio. Usei o meu nome do meio, Elaine, para confirmar presença online. Um convidado, sem preferência de refeição, sem acompanhante. Eu não precisava de apoio. Eu tinha a verdade. Marquei um voo, pedi um blazer emprestado a uma amiga e levei 2 coisas. A cópia impressa da minha carta e um recorte do artigo que publiquei no New Yorker no ano passado. Não ensaiei nenhum discurso. Isto não era sobre vingança nem dramatismos. Era sobre realidade. Bruta. Sem polimento. Incontestável. Ele construiu uma carreira com base na disciplina e na imagem, moldando os filhos dos outros. Foi o homem do aperto de mão, do bloco de apontamentos e do painel de cortiça cheio de fotos de crianças sorridentes. Mas deixou uma fotografia de fora. Eu não ia gritar. Eu não ia chorar. Ia apenas entrar, olhar nos olhos dele e lembrar a todos naquela sala. Tu não podes reescrever a história só porque és o único que ainda a está a contar. Não vi a minha mãe há mais de uma década. Desde a noite em que fiquei de pé na nossa varanda, com as mãos a tremer e os olhos inchados de chorar, a implorar-lhe que abrisse a porta. Ela não abriu. Mas 2 horas antes da gala, eu estava ali de novo. Mesma varanda. Mesmo degrau da frente. A tinta agora a descascar. Os arbustos por podar. O vento trazia o cheiro do jantar de outra pessoa. Toquei a campainha. Sem resposta. Estava prestes a ir embora quando a porta se entreabriu. Ela parecia mais velha. Mais magra. Mais grisalha. Os ombros curvados, como se a vida tivesse pressionado durante anos. Os olhos dela pousaram em mim. E por um momento vi algo acender-se. Reconhecimento. Culpa. Alívio. Ela sussurrou. Emily. Como se o nome doesse na garganta. Fiz uma pergunta. Sabias? Ela não perguntou o que eu queria dizer. Não era preciso. Saiu para fora,
apertou bem o casaco de malha ao peito e sentou-se no baloiço da varanda. Eu fiquei de pé. Precisava de estar de pé. Encontrei a carta, disse eu. A verdadeira. Aquela que escrevi antes de voltar para casa. Aquela que ele escondeu. Ela fechou os olhos. Um aceno lento e silencioso. Quis ir atrás de ti, disse ela. Quis mesmo. Então por que não foste? Ela olhou para a rua. Ele disse que estavas instável, que te tinhas juntado a um homem mais velho, que precisávamos de nos proteger, que se eu tentasse contactar-te, só iria piorar as coisas. Olhei para ela. E acreditaste nisso? Acreditei nele, sussurrou, porque eu também tinha medo dele. Naquele momento, não senti raiva. Senti algo mais frio. Distanciamento. Não ódio. Apenas distância. Ela não era a vilã, mas também não era inocente. Ela era o silêncio que sustentava a vida dele. O salão cheirava a vinho caro e salmão demasiado cozinhado. Risos ecoavam nos candelabros de cristal. As pessoas abraçavam-se, posavam para fotos em frente a um cartaz gigante que dizia: a celebrar o diretor Richard Carter. Um legado de integridade. Fiquei perto do fundo. Perto o suficiente para ouvir os brindes. Longe o suficiente para ficar invisível. Até o chamarem ao palco. 40 anos de serviço. Um mentor. Um exemplo. Uma figura paternal para tantos. Ele subiu ao palco de fato azul marinho, feito à medida, a sorrir daquele jeito que só os homens com legados nunca contestados sabem sorrir. A multidão levantou-se. Aplaudiu. Até o presidente da Câmara estava lá. Esperei que os aplausos abrandassem antes de me mover. Um passo. Depois outro. As pessoas viraram-se à minha passagem. Olhos arregalados. Algumas caras acenderam-se com reconhecimento. Outras com desconforto. E então ele viu-me. Richard Carter congelou. A cor desapareceu-lhe do rosto. Como se alguém tivesse puxado um fio. Eu não desviei o olhar. Cheguei ao microfone. Ele inclinou-se na minha direção e sussurrou. Emily, aqui não. Mas eu já estava a falar. Olá. Eu sou a Emily. Carter, a filha dele. Arfadas. Murmúrios. Garfos pararam a meio da dentada. Eu não entro nesta sala, nem nesta cidade, há 10 anos. Isso porque, há 10 anos, o meu pai disse a toda a gente que eu fugi. Que eu estava zangada. Que o reneguei. Ele disse que eu deixei uma nota. Tirei o envelope do meu casaco. Esta é a tal nota. Li devagar. Com clareza. Para que ninguém pudesse fingir que não ouviu. Amo-te. Preciso de espaço. Volto no domingo. Olhei para a multidão. Rostos familiares. Professores. Vizinhos. O meu antigo diretor. Isto sou alguém que fugiu? Silêncio. Daquele tipo que se instala na espinha. Depois, cadeiras a mexer. Olhares inquietos. Algumas pessoas olharam para o Richard. Uma mulher tapou a boca com a mão. Ele deu um passo à frente. Emily, isso não é a história completa. Levantei a mão. Não. Tu contaste essa história durante 10 anos. Esta é a minha. Uma voz na multidão. É por isso que ela desapareceu. Outra. Lembro-me de rezar por ela. Então a Mia levantou-se. Ela segurava um telemóvel a mostrar o scan da carta original. Ele escondeu-a, disse ela. Durante 10 anos, deixou-nos acreditar em algo que não era verdade. Eu vi acontecer. O desfiar. A reputação dele, tão cuidadosamente costurada, a desfazer-se, linha por linha. Alguém sussurrou. Sobre o que mais terá ele mentido? O maxilar dele ficou tenso. As mãos tremiam. Olhou para mim como se eu tivesse acendido fósforo. Mas eu não queimei nada. Eu só trouxe a verdade. E a verdade não sussurra. Ela ecoa. Assim que aparece a primeira fissura, o resto desmorona rápido. Ele tentou continuar a sorrir. Tentou salvar o momento. Acenou com a mão como se eu fosse apenas uma interrupção emocional. Mas a sala já tinha mudado. As pessoas já não olhavam para ele com admiração. Olhavam como se fosse um estranho. Uma das suas antigas colegas, a senhora Blake,
vice-diretora durante 20 anos, levantou-se e disse: Sempre me perguntei por que fechaste o departamento de teatro de repente. Outro homem, um antigo orientador, acrescentou: Disseste-nos que ela teve um colapso, que era perigosa. Eu não disse nada. Não foi preciso. Eles estavam a fazê-lo por mim agora. Até o superintendente da escola, o mesmo que o tinha brindado há 10 minutos, afastou-se do púlpito e cruzou os braços. Também já não sorria. Então alguém, lá atrás, disse alto o suficiente para todos ouvirem: Fizeste-a desaparecer para proteger a tua imagem. O meu pai não disse uma palavra. Olhou em volta da sala e viu que o império que construiu não era feito de tijolos. Era feito de crença emprestada. E a crença, uma vez rachada, não se aguenta. Ele finalmente afastou-se do microfone. Sem pedido de desculpas. Sem explicações. Apenas um recuo silencioso para sua mesa, onde até a minha mãe recusou cruzar o olhar com ele. A apresentação de slides continuava a passar atrás dele. Fotos de feiras de ciências, formaturas, apertos de mão, cerimônias de prêmios. Mas ninguém estava a ver mais. Porque a história tinha mudado. E o homem também. Eu não fiquei para o bolo. Enquanto as pessoas sussurravam e os pratos eram recolhidos em silêncio, saí discretamente pela porta lateral e entrei no ar fresco da noite. O céu era de um azul marinho profundo. E, pela primeira vez em anos, senti que conseguia respirar, até o fundo das costelas. A Mia saiu alguns minutos depois. Não disse nada de imediato. Ficou apenas ali, ao meu lado no passeio, como se estivéssemos à espera de um autocarro que nunca vinha. Finalmente, disse: Foste corajosa. Abanei a cabeça. Não. Era em atraso. Ficamos ali em silêncio. O zumbido do trânsito ao fundo. A gala abafada por trás das grossas paredes do hotel. Parecia que estávamos fora de um funeral. Exceto que ninguém tinha morrido. Tinham apenas sido vistos como realmente eram. Acho que passei anos só a querer que alguém acreditasse em mim, disse eu. E percebi que não precisava de crença. Precisava que o silêncio parasse. A Mia acenou com a cabeça. Tu acabaste com isso. Não, respondi. Eu recuperei-o. Olhei para o envelope na minha mão. A carta que nunca deveria ter desaparecido. As palavras que nunca deveriam ter sido enterradas. Eu não precisava de a entregar a ninguém. Não precisava que o meu pai a lesse. Ele já tinha ouvido cada palavra. E eles também. Virei-me para Mia e sorri. Ele construiu o legado dele com base no silêncio. Eu tomei-o de volta. Depois, fomos embora. Não como exiladas. Não como vítimas. Mas como mulheres que já não vivem dentro da história de outra pessoa.